Vamos lá, Deuteronômio 31, o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. É o quinto, portanto, escrito, ou pelo menos dá a ele o nome de que tenha sido escrito por Moisés. Deuteronômio. Se você falar 5 vezes, você fala em línguas. Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia, no capítulo de número 31, nos versículos 7 e 8. É uma passagem muito semelhante a uma outra, que nós vamos ler também. Mas é interessante como Deus confirma e reafirma a sua palavra. Deuteronômio 31, 7 e 8 diz: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te espantes. Glória a Deus. Essa palavra é linda, mas chega a ser assustadora quando o pastor fala isso, né? Não pisque, né? Porque a gente gosta de ver as coisas de Deus acontecendo. É interessante que o livro de Deuteronômio, como eu disse, é um livro dos registros da lei, dadas, na verdade, é uma recontagem da lei. Deus já havia dado a lei. Deuteronômio é uma relembrança, vamos dizer assim, porque aqui em Deuteronômio é quando Moisés reúne o povo e fala a lei tudo de novo para o povo. Entre 2 montes, no vale, Moisés fala ao povo a lei, e esse livro significa recontar, ou recontar a instrução ou a lei, e, como eu disse, a autoria é dada, ou pelo menos é atribuída a Moisés. Nos últimos capítulos de Deuteronômio, está registrado, evidentemente, as instruções, como eu disse aqui, é um livro de instruções de Deus ao seu povo Israel. E antes de possuírem a terra prometida, portanto, Deus chama Moisés, fala com ele e dá a Moisés uma tarefa. A tarefa que Deus deu a Moisés não era fácil. Era mais ou menos assim: olha, você chegou até aqui, mas daqui em diante você não vai. Você vai ter que passar isso para que outro faça. E ele passa a Josué. A Bíblia chama Josué de filho de Num, e este seria e foi o sucessor de Moisés. Agora, eu não vou me ater muito à história passada. Josué, na verdade, era o general das tropas de Israel. Ele era o comandante de todo o exército, ele era o homem de confiança de Moisés. E nós conhecemos a história, pelo menos em parte, mas eu quero me ater a esse texto. E eu quero que você, como eu disse, preste atenção, porque nós temos orado, né? Nós oramos aí durante anos, toda segunda-feira de noite, toda segunda-feira à noite, em alguma casa nos reunimos. Agora demos aí um break, e eu confesso que será um break, porque em nome de Jesus, e se Deus quiser, nós vamos ter muita coisa pela frente, então vai ter que orar todo dia para ver se Deus abre as portas. Ele já abriu, né? Então, então nós tivemos tanta oração, por algumas vezes meio frio, algumas vezes muito quente, mas o nosso objetivo é alcançar algo. Nós não oramos por orar. Quem ora por orar não chega a lugar nenhum. Oramos porque precisamos de cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E a nossa oração, eu me lembro bem, é: dê-nos essa cidade, Senhor. Parece uma loucura para quando nós estamos falando de um grupo de brasileiros e portugueses tão pequenos, mas não para uma igreja do nosso porte, que não é uma igreja pequena, né? Não podemos dizer que é uma igreja pequena. Mas não somos uma igreja grande. Para a nossa região, nós estamos entre os medianos, né?
quando falamos de igreja, porque a igreja não é isso. Então, Deus deu a Josué algumas responsabilidades. Eu destaquei duas nesse texto, claro que são mais, mas as duas principais responsabilidades de Josué diante do grande desafio, e eu quero dizer para os irmãos que nós estamos diante de um grande desafio que é ganhar Fall River para Jesus. Aleluia. E temos clamado por isso, mas temos feito algo para que isso aconteça? Alguns de nós temos mais, outros temos menos, mas eu creio que todos nós temos buscado a Deus e feito alguma coisa para que isso aconteça. Mas as duas principais responsabilidades de Josué diante desse grande desafio imposto pelo Senhor eram grandiosas, mas seriam, primeiro, Josué estaria responsável pelo povo de Deus. Até então ele era responsável pelo exército. Mas agora Moisés chama Josué e fala assim: agora é com você, meu amigo. Agora o negócio estreitou para você. Essa responsabilidade de cuidar do povo de Deus, e nós vamos falar um pouquinho aqui, incluíam supervisionar, instruir, cuidar no sentido de nutrir e proteger no sentido de proteção militar. Então, estas eram as 4 partes da responsabilidade de cuidar de todo o povo de Deus. E a segunda grande responsabilidade seria travar grandes batalhas para conquistar a terra prometida. Terra prometida, Jesus já disse que não dá para entrar numa casa sem antes amarrar o valente, manietar o valente. Manietar quem esteve ali por anos, por décadas, talvez por séculos. Mas o Senhor disse: você tem que entrar primeiro, amarrar o valente e depois possuir a terra. Deus nos chama para essa grande obra. Deus chama o seu povo para essa grande obra. E essa segunda responsabilidade, essas grandes batalhas, significavam pelo menos 3 coisas. Destruir as fortificações. Quantos aqui sabem que o diabo, ele coloca fortificações ou fortalezas na cidade, na vida das pessoas, para que elas não nos ouçam, para que a cidade não seja tomada, mas o Senhor nos chamou aqui para quebrar essas fortalezas, o nome poderoso de Jesus. Precisava destruir as fortalezas, destruir os fortes exércitos armados que estavam na terra. Os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, todo aquele povo das montanhas. O Senhor chama Josué e falou: tem que ir para cima e tomar. E tinha mais um detalhe: tinha lá os filhos dos gigantes. Nós entendemos, irmãos, que tem batalhas mais fáceis de vencer. Nós entendemos que algumas batalhas a gente se reúne numa segunda-feira à noite, ora, Deus nos dá vitória. Mas nós entendemos que existem outras batalhas que são grandes, que nós precisamos mesmo da força do Senhor. Ele tem que ir à nossa frente, como diz a palavra de Deus aqui. Mas vamos lá. Mediante todos esses desafios, Josué precisa desenvolver em si, ou Deus já havia usado o tempo e tudo aquilo que ele havia passado para desenvolver nele algumas habilidades, algumas qualidades, para que ele colocasse esse plano em ação. E o plano não era ser derrotado. Nós, como igreja, não podemos de maneira nenhuma cair na nossa rotina de vir à igreja quarta, vir à igreja quinta, vir à igreja domingo, no sábado, seja lá o dia que for, e vivermos essa rotina. O nosso plano não é um plano de rotina. O nosso plano inclui altos, baixos, pedras, espinhos, rios, vales, mas inclui também grandes conquistas, grandes elevações que o Senhor nos coloca. E o grande desafio aqui, Moisés instrui a Josué. E ele começa com aquilo que nós já sabemos. Porque Deus vai repetir para ele lá em Josué, no capítulo 1. Josué, você precisa ser forte. Josué, você precisa ser forte.
Eu falei aqui com os irmãos sobre as batalhas da mente. Quantas vezes, irmãos, somos bombardeados na nossa mente, bombardeados em nosso pensamento. Eu acho que, eu não sei, é que eu só estou vivendo essa vida aqui, não tem outra. Mas eu acho que nunca houve uma pressão tão grande, e eu estou falando de grandes homens de Deus, uma pressão tão grande na mente humana como estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de distrações, onde a maior parte das nossas preocupações, a maior parte dos nossos pensamentos são coisas que nunca aconteceram e talvez nunca vão acontecer. Pensamentos que vêm, mas e se, mais isso, mais aquilo, mas se fizer eu vou, mas se não... E a gente fica nessa batalha e às vezes você se pega pensando em coisas que não acontecem e não aconteceram. Ou então você fala, não, eu vou fazer isso, porque aqui isso não está assim, eu vou fazer... E aí é tempo de parar com as distrações. É tempo de parar de receber propagandas falsas do inimigo. Sabe o que me traz a memória aqui? Me traz a memória aqui o povo de Deus acampado de um lado do vale e os filisteus acampados do outro lado do vale. Um homem se levanta lá do outro lado. Um gigante se levanta lá do outro lado. Um homem anormal. A Bíblia descreve ele como um grande guerreiro. Um homem que talvez o braço dele fosse a minha coxa ou mais. A lança dele era feita com um eixo de tecelão. Eu já não tenho mais as medidas e os pesos de cabeça aqui, mas era algo fora da nossa realidade. E aquele homem se levanta e ele começa a fazer uma propaganda inversa contra os filhos de Israel. E ele começa a dizer assim, cadê o homem que vai lutar? Quem de vocês é que vai se levantar aí? Vocês são um povo fraco, e eu vou contextualizar aqui para a gente entender. Vocês são pequenininhos perto de mim. E ele começa a afrontar o povo de Israel. E dentro da igreja de Israel, dentro da congregação de Israel, ninguém se atreveu a levantar contra aquele gigante. Mas vai o menino do pasto. Sai o menino do pasto, onde não havia interferências externas, onde era ele, a harpa e Deus. Onde era ele, um pedaço de papel e uma caneta, escrevendo salmos para o Senhor. Onde o tempo livre dele, ele não gastava com pensamentos vãos. Ele tinha já deixado o Facebook de lado, o Twitter do outro lado, o Instagram do outro lado, e agora ele estava com o Senhor. E ele começa a desenvolver uma vida lá no escondido. Porque se você quiser ter relacionamento com Deus, você precisa fazer o que Davi fez. Você precisa fazer o que Jesus fez. Você precisa fazer o que Jesus ensinou. Algumas vezes nós precisamos entrar no nosso quarto. Algumas vezes nós precisamos descer para o escritório. Algumas vezes nós precisamos sair. Algumas vezes nós precisamos ir para o escondido, para o monte. E ali falarmos com Deus. Davi chega para entregar o queijo e o pão para os irmãos. Olha só que coisa, irmãos. Eu fico vendo Deus trabalhar. Você fala assim, mas eu só estava de passagem, eu vim entregar um queijo aqui, eu vim entregar um empadão aqui, umas coxinhas. Não estava nem percebendo esse negócio, mas você ouve um grito lá. Povo, cadê o homem desse exército que vai se levantar? E que é isso aí? Quem é esse sujeito aí? Quem é este incircunciso falando contra o Deus de Israel? Aleluia. Ah, meus irmãos.
O homem cheio do Espírito Santo de Deus não consegue. Ele tem que entrar na batalha nessa hora. Davi olhou aquele negócio e falou: não, isso não pode. Esse negócio não vai ficar assim. Esse homem não está falando contra vocês. Saiba de uma coisa, o diabo sempre virá com propaganda enganosa. Ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Ele é assassino desde o princípio. E ele mata seus sonhos. Ele mata os seus pensamentos bons. Porque ele quer ver você lá embaixo. Mas quando chega alguém cheio do Espírito, aí Davi chega, aquele povo lá, tudo lá. Ai, tadinho de mim, Jeová. E agora? O que vai ser de nós aqui? E Davi chega, não. Ele era o menorzinho. Ele era o mais fraquinho. Era o entregador de queijo. Não era guerreiro à vista dos homens. Mas o Senhor havia preparado ele lá no pasto. O Senhor está nos preparando para uma grande obra. Seja forte, seja forte. Provérbios 24:10 diz que se te mostrares fraco, frouxo no dia da angústia. Está passando por angústia? É hora de levantar a cabeça. Irmãos, eu aprendi isso. Isso é uma estratégia militar. Você nunca desiste de lutar. Nunca. A gente cantava uma música lá nos nossos programas de educação física, que quando a gente cai, cai de pé. Nós não caímos na batalha. Nós não desistimos na batalha. Você morre atirando, morre lutando, a espada não sai da mão, mas você não desiste, porque você tem que ser forte. Forte! Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu tenho um amigo que ele sempre foi pequeno. E ele estava cansado de apanhar na escola. E aí alguém ensinou uma estratégia para ele. Você não mostra fraco não, meu amigo. Quando os grandão lá se levantar, você arma os punhos e fala, vem. E faz aqui aquela propaganda doida, dá uns pulos, dá uma de louco, que o cara vai falar, ou esse cara é muito bom de luta ou ele está armado, nem vou. E ganha no grito, mas não se mostra frouxo. Porque se você se mostrar frouxo, você sempre vai apanhar do inimigo. Deus nos está chamando para ser fortes. Nós temos o sangue do Cordeiro na nossa vida. Nós temos o leão da tribo de Judá. Ô Josué, esforça-te, anima-te. Seja corajoso, seja forte, Josué. A alegria do Senhor é a nossa força, diz Neemias, né? Diz em Neemias 8:10, se eu não me engano foi Esdras. Veja que a nossa missão é seguir Jesus. Olha aqui. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Foi interessante hoje que eu tinha preparado essa palavra. Alguém me perguntou depois do culto, tem uma família nova de irmãos vindo na igreja, a filha já está na escola há um tempo, mas a família é nova aqui na igreja. E essa família perguntou assim, você prega a mesma mensagem que o pastor prega de manhã? Eu falei, não prego a mesma, mas às vezes é quase a mesma. Porque nós estamos no mesmo espírito, nós estamos na mesma linha, não é? E hoje pela manhã o pastor Ron leu aqui um versículo, eu até anotei, se eu já não perdi, mas está por aqui em algum lugar, está na minha outra Bíblia. Se eu não me engano é o 10, Salmo 68, você lembra onde ele leu? 68. A verdade é a seguinte, que o Senhor vai à nossa frente. E quando o Senhor vai à nossa frente, Ele aplana os nossos caminhos. É mais ou menos isso que a palavra do Senhor diz. Então, meus irmãos,
se o Senhor vai à nossa frente, ele fala, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Não tenho porquê de ser fraco. Se o forte está conosco, se o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado, se Ele vai abrindo os caminhos, sabe o que acontece? Nós duvidamos demais. Crente acostumou a dizer que tem fé, que crê. Nós acostumamos com esses jargões. Não, eu creio, em nome de Jesus, pastor, vai dar. Só que lá no fundo, a gente vai vivendo a nossa vidinha, no nosso dia a dia, e nós não cremos no impossível porque nós não estamos mais com aquela fé, aquela força de quando Deus nos chamou, não é? Mas o Senhor convoca-nos a sermos fortes. Em segundo lugar, ele diz para Josué, seja corajoso. Esforça-te, anima-te, tenha coragem. Nós precisamos de coragem, irmãos. Deus não nos deu um espírito de covardia, segundo Timóteo, Paulo fala a Timóteo, mas de poder, e de amor e de moderação. Nós temos que entender que o nosso espírito foi dado por Deus com poder. Nós temos poder no nosso espírito, e é o poder do Espírito Santo. Nós temos... Deixa eu colocar a palavra direita aqui para você. Nós temos a ousadia de dizer que, de citar a Bíblia, e dizer que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em nós. Mas a gente não levanta nem uma formiga. Tem alguma coisa errada. Se esse Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos está dentro de mim, irmãos, eu posso dizer, em ti faremos proezas. Em ti faremos proezas. Nós precisamos ter mais coragem, agir mais, ser mais fervorosos. O justo viverá da fé. E Deus fala, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor abre a porta e a gente, vai, vamos, dá a mão aqui, vamos lá. E aí chegando na porta, fala, quer saber? Vou não, que está meio feio o negócio aí. Está esquisito, não vou não. O justo viverá da fé. Joel, no capítulo 3, ele faz uma convocação ao povo. O povo estava destruído. Deus tinha mandado pragas, Deus tinha mandado uma grande destruição no povo, entre o povo, porque o povo estava adorando de novo o Deus Baal. Eles achavam que era o Deus da fertilidade do solo. O historiador Flávio Joséfo diz que a praga foi tão grande que as árvores de maçã davam maçãs bonitas, grandes como nunca antes. Quando eles pegavam, desfazia na mão deles, de tão podre que estava por dentro. Os bichos entravam, comiam por dentro e aquilo apodrecia tudo. Não teve colheita, não teve nada, porque eles colocaram a fé em Baal. E Deus estava mostrando para eles que a fé tinha que ser posta em Deus. Aí Joel, usado por Deus, para vocês terem uma ideia, Joel tinha mais ou menos 18 anos. Os anciãos, tudo barba branca, tudo, e Deus levanta Joel lá, fazendo um estrago lá no meio. Joel conclama o povo, e ele fala no versículo de número 10, ele fala, forjai espadas das vossas enxadas. Sabe o que ele estava falando? Vocês não vão para a roça. Tira a espada do cabo, leva lá para dentro do forno, amolece aquele ferro e faz espada. Vocês vão para a guerra. O negócio agora não é lavoura, agora é guerra. Forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices. Enfia no fogo lá, em vez da foice, afina esse negócio e faz lança. E diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia! Nós temos que ter coragem. Nós temos que entrar nessa guerra. Essa guerra é nossa. O Senhor nos colocou aqui para ganhar essa cidade para Jesus. Você não veio aqui por acaso, eu digo isso sempre. Pastor, eu vim porque dólar é dólar, né? Dinheiro é dinheiro, né? Mas Deus muda a situação.
O Senhor te sustenta, o Senhor te dá, mas Ele pede em troco, Ele pede de você só a sua fidelidade. E a sua fidelidade inclui ser forte, ser corajoso, estar pronto para a batalha. Quantos de nós já perdemos aquela coragem de avançar no campo do inimigo? O Senhor fala para Josué, não tenha medo. Porque ser corajoso, irmãos, não quer dizer que você não tem medo. Podia ser, eu estou tremendo de medo, mas eu vou para cima. Deus fala assim, não, além de ser corajoso, você não vai ter medo. É uma prova de confiança daquilo, ou daquele que nós servimos, ou naquele que nós servimos. O Senhor fala para você fazer as coisas, você vai tremendo. É tipo assim, eu estou indo, mas eu não confio não. Eu não sei o que vai acontecer não. Quem tem medo é porque não confia. Quando você tem uma criancinha e você fala para ela de cima do sofá, pula aqui. E ela vem toda medrosinha, você pega ela pertinho, ela vem, pula, daqui a pouco mais pertinho. Daqui a pouco você está longe, ela se joga em você porque ela confia. Ela sabe que você vai pegar. Agora, crente com Deus é sempre de longe, né? Vou não. E se não der? É você falar, e se Deus tirar a mão e eu me esborrachar no chão? O Senhor nos está chamando para agir sem medo, para fazermos as coisas para Ele sem medo, para que nós caminhemos sem medo. Ele vai nos dar a vitória. Ah, já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pastor. É o que a Bíblia diz, mas é o que você crê? É o que você crê? Nós sempre teremos medo. Mas em alguns momentos da nossa caminhada, quando o Senhor nos comanda a fazer algo, a viver algo, nós temos que ir sem medo. Arregaça as mangas, meu amigo. Entra lá. Gideão. Gideão, chama aí esse povo. Convoca o povo. Convoca. Gideão começou a convocar. Vamos, não dá mais. Esses caras estão estragando toda a nossa lavoura, pisando tudo com os camelos deles. Os amonitas, né, se eu não me engano. Vamos lá e vamos acabar. Gideão convoca esse povo aí, não dá mais. Gideão convocou. 32 mil homens se apresentaram. Aí Deus vem e bate um papo com ele. Sabe, Gideão? Tem um povo aí muito medroso, eu não trabalho com medroso. Sério, senhor? Sério. Pode chegar lá e falar para os covardes e para os medrosos irem embora. E eu fico bobo como esse povo teve coragem de falar que era covarde e medroso. Eles eram covardes e medrosos, mas para falar eles não foram covardes e medrosos. Pessoal, tem aqui covarde e medroso? Tá com medo da batalha? Agora, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eles não iam enfrentar qualquer um, não. Eram centenas de milhares de soldados inimigos. Não eram 32 mil. Não era tete a tete. Eu não vou enfrentar um exército igual ao meu. Ou um pouquinho maior que o meu. Não. Eram centenas de milhares. Dizem alguns estudiosos que eram, se eu não me engano, eu preciso reler, mas a Bíblia diz, mas dizem alguns estudiosos que eram mais de 400 mil homens. E ele estava com 32. Aí esses 32 mil saíram fora. Quantos ficaram? Não. Os covardes saíram. Né? Ficaram 20 mil? Saíram aí, uma pancada saiu de cara. Aí falou, bom, ainda dá para ir para cima, né? Aí depois teve aquela prova da água, quem bebia agachado, quem colocava nas mãos e tal. Ficaram 300. Aí que lascou mesmo. No nosso português, claro, né, irmãozinho? Aí ficou ruim mesmo. 300 contra centenas de milhares. Aí é loucura, irmãos. E é assim que Deus age, porque se for diferente não é Deus. Se for diferente não é milagre. Deus chama os corajosos, Deus chama o povo sem medo, porque Ele quer mostrar o poder dele. E às vezes a gente fica tentando
fazer o match com Deus. Fazer o encaixe. Bom, se Deus fizer isso, então Ele está mostrando que é para eu ir mesmo. Eu preciso comprar, ou eu preciso fazer esse negócio aqui. Se Deus me mandar exatamente o que eu preciso, então eu sei que é Ele. E Deus não é assim. E Deus não é desse jeito. Josué, vocês vão atravessar o Rio Jordão. Anuncia para o povo aí, para o povo ficar pronto, que amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. E o povo todo fica pronto, tal. Onde nós vamos? Em direção ao Jordão aqui. Mas o Jordão vai ler. Eram os dias das enchentes, de muitas águas. Estava descendo toda a água do monte, toda a neve derretendo, e aquilo vinha formando uma enxurrada, e vinha, sabe aquelas cabeças da água vinha, diz que o rio tinha enlarguecido sobremaneira. É você ver tronco de árvore passando, gado passando, aquele negócio todo indo. E Deus falou, é aqui que é nessa hora que nós vamos atravessar. Não podia ser mais calminho o negócio, mas Deus não faz mais calminho não. Deus pega a hora que Ele vai demonstrar um milagre na sua vida. É quando as coisas estão chacoalhando que Ele entra. Aí, fala assim, tá bom, vamos chegar lá na beira, né? Você vai fazer igual Moisés, né? Você vai estender o cajado, a água vai parar e tá tudo certo. Não. Esse vai ser diferente, vai ser os sacerdotes com a arca. Sacerdote com a arca, quando a gente chegar com a arca vai parar. Não, vocês podem continuar caminhando. Mas é água! Continua caminhando, vocês vão ter que crer. Aí vem o sacerdote, a água aqui, acho que se pisasse levava. Na hora que o sacerdote pisa com a água, com a arca aqui, a água para lá em cima. Dizem os historiadores que a água não parou aqui. A água parou lá e aqui secou. E aí eles passaram. Aí é uma coisa linda, irmãos, porque a gente não crê muito. A gente quer que as coisas estejam calminhas para Deus trabalhar. Deus não trabalha no meio da calmaria só. Às vezes o negócio tem que ser meio turbulento para Deus fazer. Então não desista quando as coisas estiverem meio turbulentas. Não desista. Apocalipse 21:8. Tem gente que gosta do 11, mas o 8 diz assim: mas quanto aos medrosos, é o 8 mesmo, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas por que Deus colocou aqui os medrosos na frente de tudo? Em algumas versões vai dizer aos tímidos. Porque Deus não trabalha no meio do medo. Porque Deus quer que você se levante corajosamente na obra dele. Viemos ganhar almas para Jesus. Vamos fazer... Irmão, fazer evangelismo é choque. Porque a gente tem medo de evangelizar. Os crentes têm medo de falar de Jesus. Tem vergonha. Mas qual vai ser a reação dele? Irmão, não sei. E nem quero saber. Eu preciso falar desse Jesus. Eu preciso orar por alguém. Eu preciso dizer que Jesus ama. Para com esse negócio de só convidar para ir para a igreja. Demonstre de alguma forma. Ore por alguém. Fale de Jesus para alguém. Fale do amor de Deus para alguém. Ore para que Deus cure alguém. Mas faça com coragem e sem medo. Porque melhor do que o que nós falamos é o que nós fazemos. Melhor do que falar, você sabia que Jesus te ama? Não, Jesus é bom. Não, Ele cura, tal. Ah, eu estou assim. Então, Deus tem um milagre na sua vida. Tá? Mas você deixa essa pessoa e vai embora. Irmãos, tem oportunidades que vêm e a gente perde. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa ser um grande pregador para fazer a obra de Deus. Abrace alguém. Diga que ama. Abrace alguém de verdade. Olha, eu estou com esse problema. Senhor, visita o problema dele e dela agora, no nome de Jesus. Que seja essa a oração, mas faça. Porque você pode fazer mudança. Eu lembro de Jesus encontrando com aquele centurião e quando Jesus fala, eu vou lá curar o seu servo. Não, Jesus, pelo amor de Deus. Eu sou homem que estou debaixo de ordens e sou homem que dou ordens. Eu sei esse negócio aí.
E quando eu mando um fazer, ele vai. Quando eu mando o outro ir, ele vai. Se eu mando ir, ele vai. Se eu mando ele vir, ele vem. Eu sei que é esse negócio. Olha, Senhor, ele estava reconhecendo ali o senhorio de Cristo. Se eu faço isso, eu imagino o Senhor que é Deus. E Jesus falou assim, olha, eu não vi tanta fé em lugar nenhum. Vai e o teu servo será curado. É uma palavra. Você já imaginou se você falar assim, Jesus visita lá e Jesus visitar lá? Não, você já imaginou? Não passe a imaginar isso, porque Deus quer fazer grandes coisas. Passe a crer que quando você abençoar a vida de alguém, realmente ele será abençoado. Passe a entender que Deus quer usar você. Não desanime, Josué. Não desanime, irmãos. Quando a gente entra na rotina, vai desanimando. Aí a igreja sofre um chacoalhão, desanima mais ainda. Aí acontece outra coisa, desanima mais ainda. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Que treva que é essa? Jesus, quando ele veio e se encarnou aqui entre nós, veio em carne, ele deixou algumas instruções. Ele disse, olha, vai ser difícil. Vocês vão passar por alguns momentos difíceis na vida. Aliás, a vida do crente não vai ser fácil. Mas ele disse assim, olha, eu estou falando essas coisas para vocês, não é para vocês desanimarem. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele vem dizendo que ele venceu o mundo. E aí, ele é Deus e ele fala, olha, eu irei adiante de vós. Eu vou na frente, eu vou fazendo. Então, essas atitudes de não ter medo, de ser forte, de ser corajoso, de não ter medo, de não desanimar, elas são demonstração, uma demonstração de que Deus nos chamou para a vitória e não para a derrota. O Senhor nos chamou para vencer. E por quê? Eu já falei aqui. Primeiro, porque Ele vai à nossa frente. Se o Senhor vai à nossa frente, irmãos, não existe gigante, não existe montanha, não existe dificuldade, não existe cadeia, não existe demônio, inferno, diabo, todos cairão por terra em nome de Jesus. Ele vai à nossa frente. O Senhor pelejará por vós. Aleluia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor não nos deixa. Ele não nos deixa nunca. O Senhor não dorme. O Senhor não cochila, diz o Salmo 121. Ele guardará a minha entrada, Ele guardará a minha saída. De noite a lua não me molestará, nem ao meio-dia o sol, porque Ele é comigo. Aleluia. Glória a Deus. Ele não nos abandona. Ainda que o pai ou a mãe te abandonasse, o Senhor Deus jamais te abandonaria. Ele te recolherá, diz o Salmo. A Isaías ele diz assim, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta? Ele pergunta, mas ainda que ela se esquecesse do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Você pode estar onde estiver, você pode estar longe da sua casa, da sua família, dos seus irmãos, das suas irmãs, pai, mãe, de quem você estiver, o Senhor não se esquece de ti e nem te desampara, nem abandona você. Aleluia. Não desista. O Senhor não nos abandona. Os desafios surgem e eles são grandes. Mas o Senhor quer esta igreja de pé. O Senhor quer uma igreja triunfante. O Senhor quer uma igreja que caminha para frente. O Senhor tem nos dado sonhos, irmãos. O Senhor tem nos dado projetos. Nós começamos
Quando eu digo nós, como igreja, começamos essa igreja há 24 anos atrás. Pastor Ron, com um grupo de pessoas, 24 anos atrás, começou essa igreja. E tem trabalhado no fundamento dessa igreja. Essa igreja se chama Master Builder Ministries. Master Builder é o sábio arquiteto. Não é Master Builders, porque não são construtores e arquitetos. É um grande construtor, que é Jesus Cristo. É um grande fundamento, que é Cristo. E essa igreja começou muito pequena e ganhou um corpo. Nós compramos esse prédio do lado, depois compramos esse grande prédio aqui desse lado, e nós temos estado aqui, esse grupo de língua portuguesa, já há 8 anos e alguns meses. E a igreja tem sido, está fundamentada aqui há 24 anos. E quase um mês atrás, o pastor tem compartilhado comigo algo que está dentro do coração dele. Ele pregou aqui domingo passado. Algumas vezes ele não encontrou palavras para dizer o que estava acontecendo, mas ele não sabia se era a hora dele aposentar e passar a igreja ou se era a hora dele fazer alguma outra coisa. E nós temos orado junto e conversado bastante. E aí Deus nos abriu uma grande oportunidade. Eu não posso dar todos os detalhes, mas ele hoje falou com a igreja e pediu para que eu falasse. O Senhor começou a colocar alguns sonhos no nosso coração. É um sonho meu, um sonho dele. E é tempo de a gente construir as paredes, porque nós lançamos o fundamento. O fundamento é forte. A igreja tem um fundamento, essa igreja tem ensino, tem palavra, tem crente aqui, irmãos. Nós precisamos dar continuidade à nossa conquista a essa cidade. Nós viemos aqui conquistar esse lugar para Jesus. Se você ainda não entendeu isso, você passa a entender agora. Você está aqui não é para outro propósito, é para conquistar Fall River para o Senhor Jesus. E muitas vezes nós atendemos as pessoas aqui, as pessoas falam assim, puxa, não sabia que existia isso aqui. Faz tempo que essa igreja está aqui, já mais de 20 anos. Nossa, eu passo aqui em frente todo dia. E nós temos um sinal aí na frente. Mas não estamos num lugar visível, não estamos. Então Deus abriu uma porta de uma grande propriedade para nós. E nós estamos no processo, fizemos uma oferta para essa propriedade. Não posso dizer maiores detalhes, mas é em Fall River, num lugar muito bom, com acesso muito mais fácil que aqui e muito maior que este lugar, porque assim, a igreja aqui cabe 200 pessoas. Mas vem 100, 120, já fica os lugares meio no meio assim, o povo já... Então é uma igreja de 24 anos que tem 120, 150, 120, 150 e não cresce mais do que isso porque não tem lugar para crescer. Então Deus está nos dando lugar para crescer. E nós cremos que Deus vai nos dar o crescimento. Isso veio de um sonho muito grande que Deus nos deu. E eu vou falar para os irmãos, já há um mês que eu sonho todo dia, que eu não durmo direito todo dia, que eu rolo na cama todo dia com esse, e depois eu ronco, aí minha esposa me empurra com o pé para fora da cama, porque eu depois não durmo direito, ela já me dá um soco, uns tapas lá, brincadeira, minha esposa é super calma. Mas a gente vem lidando com isso, fizemos a proposta para os vendedores e fizemos toda a documentação necessária para o empréstimo. Estamos aguardando as 2 respostas, mas nós cremos numa grande porta. Nós cremos numa grande porta. Se não der certo, se Deus fechar essa porta, no mínimo mudou o nosso conceito, que nós não podemos ficar parados, que nós precisamos caminhar e ir para frente. Mas nós estamos crendo numa grande porta, irmãos. Nós estamos crendo numa abertura muito grande, onde nós teremos espaço para crescer tanto a igreja quanto a escola. A escola também tem sido todos os anos o mesmo número, varia 2, 3 alunos para cima ou para baixo, mas nós temos um potencial para que essa escola seja muito maior. Então nós estamos orando. A palavra de Deus diante dos céus, eu não fui escolher essa palavra. Deus me deu essa palavra. E mediante tudo aquilo que nós estamos vivendo, ao invés de temor, Deus tem falado para mim assim, avança, vai, sem medo. E quando a gente olha finanças, essas coisas, é assustador. Assumirmos um compromisso maior do que temos e provavelmente nós vamos ter que vender essa propriedade ou talvez alugar algumas partes aqui para
ter entrada, mas assim, balanceando tudo, nós precisamos confiar muito em Deus e nós precisamos que você, primeiro, ore por esse... O único motivo de nós estarmos falando isso já para a igreja não é para você sair falando, vamos mudar, porque não tem nada certo ainda. Por favor, não é tempo de rumores na cidade. Até porque a propriedade é tão boa e tão importante que pessoas podem vir e oferecer mais que nós. Então deixe esse negócio quieto, não fale nada para ninguém. Os motivos de nós estarmos falando isso, oração. Ore mais do que nunca, não fale para ninguém. Entra lá no seu quarto e fala, Senhor, se é nosso, nos dê. Nós cremos no milagre. E ore, porque você vai cair o queixo se esse negócio der certo. Segunda coisa, nós precisamos que você seja mais fiel do que nunca nos seus dízimos e ofertas. Por quê, irmãos? Porque envolve dinheiro. É uma compra muito alta, só que muito mais baixa do que nós esperávamos. Então, nós precisamos da sua fidelidade. Faça um compromisso com Deus e com a igreja de ser fiel. E Deus colocou esse grupo aqui como alicerce. E de você, eu sei que centenas de pessoas virão. Sabe por quê? Porque nós vamos ter lugar para centenas de pessoas. Amém? Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi plantado, tudo isso que foi semeado durante anos, que você fala assim, pastor, eu convido tanta gente, elas não vêm. Elas virão. Em nome de Jesus, elas virão. Nós vamos ter uma grande colheita nessa cidade. E tem mais, irmãos. Deus vai abrir portas para outras coisas que Deus tem nos prometido e Ele vai fazer. A palavra de Deus é de promessa e de vitória. Então vamos continuar na promessa e na vitória e caminhando nelas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus nesta manhã. Não se esqueça, a palavra que foi dada aqui hoje é para que você ore e para que você seja fiel. Não é tempo de nós falarmos nada ainda, porque não temos nada certo e pode pôr em risco aquilo que nós estamos fazendo. Então, não fale, mas ore, porque se for nosso, Deus vai nos dar em nome de Jesus. É nosso. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por tudo quanto tens feito. Queremos, ó Deus, te agradecer pela vida de cada filho teu aqui. Queremos te agradecer pela vida do André, Luiz, ó Deus, que está aqui conosco. Que a tua palavra, Senhor, fale muito mais profundo no coração dele. Que o Senhor visite as necessidades dele, da família dele. Que abra as portas neste lugar e que ele venha ser de bênção nessa cidade, nesta igreja. Ó Deus, que as nossas vidas sejam de bênção para ele também. E que o teu nome seja glorificado na vida dele, Senhor. Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Eu te peço pela vida de cada um, entregamos os nossos projetos, os nossos planos, que cremos são os teus planos em tuas mãos. Abra as portas, ó Deus, dessa cidade para nós. Que nós venhamos derrubar fortalezas aqui, vencer exércitos e ver o teu nome sendo glorificado e essa cidade rendida aos teus pés. Pai, dê-nos uma semana abençoada, guarda-nos e fica conosco no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos.